Senhoras e senhores, meu respeitável público, no Brasil, todo mundo acha que é técnico. E com a chegada de técnicos estrangeiros, como Abel Ferreira que fica brigando com seu vizinho, ou o Jorge Sampaoli, que é um velho bombado que vem na praia, a gente também vê que todos os técnicos também pensam que podem ser brasileiros, Fred Caldeira. A gente já abriu com out of context, é isso, com o tom do fim do programa. É porque as pessoas já querem isso, então a gente já tem que mostrar pra elas o que a gente veio. Atender a demanda. Cara, pois é, a gente vai falar sobre um assunto que volta e meia vem à tona, né? Que é a comparação da cultura brasileira de futebol, da paciência ou da impaciência com os treinadores. E olha só como na Europa é muito melhor. Bom, troca-se menos aqui, mas a tendência recente vai mostrando que a Europa está se aproximando um pouco mais do Brasil do que o contrário. Enfim, daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso depois da vinheta. Então, Marcelinho Becklerzinho, a gente trouxe aqui números, na verdade você me trouxe e eu tô lendo na sua pesquisa para esse programa, que a gente pode comparar aqui uma janela entre 2014 e 2023 de demissão de treinadores entre diferentes ligas, inclusive, claro, o Campeonato Brasileiro. Nesse período, a La Liga teve 116 demissões, a Bundesliga 108. A gente está indo do menor para o maior? Não. A gente tá indo em qualquer ordem, simplesmente eu fui pesquisar. Tá bom. Premier League 130, portanto mais do que La Liga, mais do que Bundesliga. A Série A italiana com 144, é a maior aqui das 5 principais do futebol europeu. E a Ligue 1 com 114, é a segunda menor, à frente da Bundesliga. O Brasil, Marcelo Beckler, nesse meio tempo, entre 2014 e 2023, teve 258 demissões na Série A, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Só durante o Campeonato Brasileiro. Não contam as demissões antes, por exemplo, essa temporada. No momento que a gente está gravando esse programa, já caiu o técnico do Atlético Paranaense, do Corinthians e do Botafogo. Mas se você é técnico e está assistindo a gente, você pode ter sido demitido nesse exato momento. Então a gente não conta a demissão por temporada aqui, é só durante o Campeonato Nacional. Então todas as trocas de técnico que a gente teve no Brasil até abril, mais ou menos, de 2013, 14 até 2023, a gente não contou. A gente contou só o período do Campeonato Nacional para ter esse recorte por aqui. E a primeira pergunta, acho que já é talvez a mais simples e a mais difícil de responder, Fred. Por que isso acontece? Por que no Brasil a gente demite tantos mais técnicos do que na Europa? Eu acho que tem dentro dessa pergunta 2 subperguntas. Se o excesso de grandes clubes no Brasil gera um excesso de expectativa e um excesso de pressão por resultados, no final das contas só um pode ser campeão, só 4 podem estar no G4 e tem um tanto que acha que deveria estar ali. E se tem uma ausência completa de projeto a médio e longo prazo no Brasil, só vale o pão de amanhã. Então, se você perder um jogo nesse domingo, se não ganhar na quarta-feira, seu cargo já está em perigo. Então, cara, eu acho que a segunda subpergunta, ela vem da primeira, que é a nascente de tudo, que é o excesso de clubes grandes, que é o excesso de grandes expectativas, que, por consequência, tem uma pressão excessiva que vai minando tentativas de projetos que vão além do curto prazo, assim. Desde que, cara, eu me entendo por gente, não tem tanto tempo assim, né, que eu me entendi por gente. Antes disso eu me entendia como algo menor do que gente. Mas... Eu tô esperando que esse dia, um dia vai chegar pra mim também. Pois é. Um dia chega. Ou não. Mas desde que eu me entendo por gente, cara, o futebol brasileiro tem possíveis pelo menos 12 campeões, vai? Assim, e é uma loucura, porque você tem 12 torcidas enormes esperando que o seu treinador entregue uma briga por título. Não existe briga por título que vai até a 12ª posição. Então, assim, é algo que... E isso quando você chega até o Campeonato Brasileiro, né? Como você disse, nessa temporada a gente já teve pelo menos 3 demissões dentro da Série A do Brasileiro antes da Série A do Brasileiro começar. Então, cara, qualquer mini sinal dentro do estadual ou alguma coisa que mova o tabuleiro para outro lugar fora da expectativa da torcida ou do gosto do dirigente ou de uma turma
que é infinita de conselheiros que têm opiniões divergentes e influentes dentro de um clube. Então, assim, é muita coisa que vai, para mim, como decorrência dessa nascente, que é a expectativa de que 12 clubes briguem pelo título nacional. E 2001 foi uma tragédia, né? Porque o Atlético Paranaense, que não está entre esses 12, ganhou. Todos os outros terminaram absolutamente frustrados, porque não foi um deles que ganhou. E quando a gente vê que o Fortaleza mantém o Vojvoda há muito tempo e ele vai fazendo um bom trabalho, que no ano passado o Red Bull Bragantino foi um dos poucos a não demitir o técnico, Pedro Caixinha, e começou mal o campeonato. E foi melhorando. No final das contas, teve algum momento que o Bragantino estava brigando por título brasileiro, faltando 6, 7 rodadas para terminar a competição. A gente vê que se você sabe onde você vai, se você mira e tem um caminho para chegar, é mais provável que você chegue do que se você, a cada mudança de vento, muda também o seu técnico. Porque não é só mudar o técnico, muitas vezes você sai de Filipão para Dorival Júnior. Você sai de um técnico defensivo, reativo e que se fez assim, fez uma grandíssima carreira assim, para um técnico que quer jogar mais futebol. O Fernando Diniz substituiu o Abel Braga no Fluminense. São duas coisas completamente antagônicas, e você tem que montar elenco, você tem que montar o perfil de jogadores e por aí vai. Eu acho que passa o processo de fritura dos técnicos brasileiros por uma má formação dos técnicos, que de fato muitos deles eu acho que não têm o perfil de o que vão entregar. Você está contratando o Guto Ferreira. O que o Guto Ferreira sabe fazer? O que o Guto Ferreira vai te entregar? Muitas vezes os dirigentes não sabem porque não é muito claro. A digital dos técnicos, do que eles gostam de trabalhar, como que eles gostam de fazer, não é muito clara. Então, isso acontece. Eu acho que passa por um... Mas eu acho que essa digital não ser muito clara também é, de algum grau, consequência de ter que jogar pela sobrevivência em vez de jogar pelo seu estilo, né? Sem nenhuma dúvida. E eu acho que isso é exatamente pela cultura que foi criada no futebol brasileiro, de que você vai ser demitido a cada semana, gerou uma geração imensa, não é uma geraçãozinha não, sabe? Gerou 30 anos de técnicos brasileiros que jogam para ganhar de 1-0 de qualquer jeito e com o goleiro rolando aos 15 minutos do primeiro tempo para ver se acaba aquele desespero e o time ganha. Gerou mau futebol disputado, gerou muitas faltas. Teve jogo no futebol brasileiro há alguns anos atrás com mais de 90 faltas em 90 minutos e gerou uma geração de técnicos que não tem essa digital. Qual que é a impressão digital de um técnico brasileiro normal? Tentar se manter vivo e empregado pelo máximo de tempo possível, seja lá como for. E eu acho que isso também vem da cultura de dirigentes completamente despreparados, que não sabem por que contratam um técnico, não sabem montar um elenco, e aí a partir da segunda ou terceira derrota, você tenta trocar o técnico, que é mais fácil trocar um técnico do que trocar 25 jogadores. Eu até tenho a sensação de que o perfil dos clubes tem mudado com alguns dirigentes que estão estudando mais, que estão se baseando suas decisões mais em Big Data e esse tipo de coisa. Mas ainda assim estão demitindo muito técnico. Estão demitindo muito técnico. Assim, eu acho mesmo, tá? A minha impressão é que o futebol do Campeonato Brasileiro tem melhorado. Eu acho que o nível de treinadores também tem melhorado. A paciência de alguns clubes tem servido de exemplo, né? Você citou aí o Fortaleza, o Bragantino. Vamos ver o Bahia agora com o Rogério Ceni, o Fluminense com o Fernando Diniz e outros exemplos que não me vêm à cabeça nesse momento, mas certamente existem. Mas ainda é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha para chegar no que a gente pensa que é o ideal. E aqui não é uma defesa de que o técnico ele tem que durar para sempre, né? Demissões de treinadores muitas vezes fazem sentido. Eu acho que é nesse momento que a gente pode puxar um pouco para cá, né, Beckler? Porque em certos momentos no futebol europeu, alguns trabalhos passam a impressão de que duram mais do que, entre aspas, deveriam, se é que dá para dizer isso. Eu acho que nesta temporada da Europa a gente tem três exemplos em 3 grandes ligas e talvez um quarto exemplo com o Benfica e Roger Schmidt, que mostram bem como que um técnico vai ficando, né? O Erik ten Hag, em nenhum momento dessa temporada, deu a impressão que o Manchester United estava andando para frente. Em alguns momentos deu a impressão de que ele parou de andar para trás, pelo menos, né? Quando ganhou 3 jogos aqui, conseguiu algum bom resultado ali. Mas em relação à temporada passada, para frente não andou. A mesma coisa o Barcelona. Em nenhum momento da temporada pareceu que o Barcelona estava melhorando em relação ao time campeão espanhol da temporada passada. E até o Bayern de Munique. Que, bom, temporada passada teve problema de vestiário, ganhou o campeonato alemão, faltou um 9 depois da saída do Lewandowski, chegou um 9 e a primeira partida da temporada foi um 3-0 para o Leipzig contra o Bayern de Munique na Supercopa. Em nenhum momento pareceu que ia melhorar.
estão aí. Roger Schmidt, Erik ten Hag, Xavi, Thomas Tuchel, no comando dos seus clubes e devem ficar até o final da temporada no comando dos seus clubes. A sensação que eu tenho, Fred, é os clubes partem do princípio que se demitir talvez não vai melhorar. E outra sensação que eu tenho é, se você contratou e você demitiu, você também é culpado. Então o diretor de futebol aqui, se ele troca de técnico 2, 3 vezes na temporada, ele meio que já pede demissão, porque ele sabe que o trabalho dele não foi bem feito. No Brasil é mais difícil que a gente tenha uma troca de diretor por não saber fazer um planejamento técnico. Pois é. A gente tem... Desses 4 exemplos que você trouxe, 2 já anunciaram que saem ao fim da temporada, né? Então, mesmo esse anúncio, ele já soa de maneira muito esquisita. Imagina um clube brasileiro hoje que avisa para sua torcida, olha, sei lá, o Xavi do Corinthians, ele não tá dando certo agora, no meio da temporada, e ele vai sair no fim, mas ele vai ficar até o fim. Como que isso iria soar aos nossos ouvidos, se é que isso tá certo, tá? Eu não tô falando que isso é o exemplo a ser seguido, mas é uma mudança de cultura, né? É uma diferença de cultura. É claro que há torcedores do Barcelona que concordam e discordam, mas aceitam. Eu não sei se no Corinthians ou em qualquer outro clube brasileiro, o Corinthians foi só um exemplo que veio aqui na minha cabeça, isso seria passível de aceitação. Então, eu acho que um clube mais estável, por exemplo, se chega em setembro, o Palmeiras está mal, e o Abel Ferreira fala, vou sair ao final do ano, dá para entender que ele fica até o final, sabe? Pelo que ele conquistou, pelo respeito, pelo que ele fala, assim, bom, mandar o Abel Ferreira embora em setembro, primeiro, o Palmeiras vai jogar melhor sem o Abel Ferreira, e segundo, você tem que ter um respeito com quem te deu tanto. Então, eu imagino que em clubes que não triturem tantos os técnicos, que faça na cultura brasileira mais sentido. Mas aqui não é nem por isso, porque o Thomas Tuchel não é isso tudo no Bayern de Munique. Sim. E vai ficar só até o final. Porque eu acho que o Bayern de Munique entende, se ele sair, a gente não vai conseguir, de agora até o final da temporada, nada melhor. Pois é. E também acho que faz sentido esperar pelas oportunidades que vão pintar só depois do fim da temporada. Por exemplo, o Xabi Alonso, que está no Leverkusen, que deve ganhar a Bundesliga, né? Então, assim, de qualquer forma, eu acho interessante que certos trabalhos aqui durem um pouco mais. Você pode fazer defesas favoráveis ou desfavoráveis à demissão de cada um desses nomes, tá? Eu posso falar aqui porque eu acredito que o Ten Hag não foi demitido ainda mais com uma troca de donos do Manchester United. Então, o chefe dele de dezembro não é o mesmo de março. Então, também há essa questão. O Ten Hag, ele passou a ser um vestibulando, né? Ele passou a ser um vestibulando agora. Ele está passando por um vestibular até o fim da temporada com os novos donos, porque até o meio da temporada a chefia anterior não demitiu, também porque sabia que daqui a pouco ia trocar. Então ele está meio que num limbo, e a gente tem que entender se ele vai ter o trabalho seguido até o fim do atual contrato, que vai por mais de uma temporada pelo menos. Então, assim, de qualquer forma, há vários torcedores do Manchester United, principalmente no Brasil, e talvez não por acaso, principalmente no Brasil, que acham que o Ten Hag deveria ter sido demitido há muito tempo. Então, é até curioso isso, porque a gente vai formando, com a influência do futebol europeu na cabeça, no imaginário dos torcedores brasileiros, torcidas do Barcelona, do Manchester United, do Bayern de Munique no Brasil, que tem muito menos paciência com os treinadores daqui do que os torcedores daqui. Isso aconteceu com o Ernesto Valverde no Barcelona. O Ernesto Valverde, a primeira temporada dele, ele ganha a La Liga com uma derrota. Na penúltima rodada, já campeão, sem o Messi, um jogo que o Barcelona perde de 5-4 com o Yerry Mina errando em 3 gols. Ele ganha a Copa do Rei com uma goleada de 5-0 sobre o Sevilla. Naquela temporada, não sei se foi na primeira dele, o Barcelona faz... Não, é na segunda dele, que o Barcelona faz 5-0 no Real Madrid, tal, 5-1 no Real Madrid. Já foi na segunda. Mas, enfim, como ele perdeu da Roma, de 3-0. E na segunda temporada também ele ganha um campeonato espanhol com muita vantagem, mas como ele perdeu do Liverpool, a gente via Valverde out em redes sociais, em hashtags, e quando a gente ia aqui no Camp Nou entrevistar os torcedores do Barcelona, eles queriam que o Valverde ficasse, eles cantavam o nome do Ernesto Valverde e não tinha nada desse ruído externo que acho que em algum momento pegou. Eu acho que na terceira temporada dele, o ruído externo pegou. E se a gente olha, a gente mostrou aí os números de 2014 até 2023, se a gente pega 10 anos antes para ver, 2004 a 2013, a gente vê a diferença. Por exemplo, o La Liga teve 100 trocas de técnicos nesses 10 anos.
Nos seguintes foram 116, trocou um pouquinho mais. A Bundesliga teve 111 trocas de técnico entre 2004 e 2013. Nos 10 anos atuais, a Bundesliga teve 108, ficou mais ou menos na mesma. A Premier League sim tem uma grande diferença, Fred. Saiu de 89 na década passada para 130, 41 técnicos a mais demitidos. E a Ligue 1 francesa também, que saiu de 56 para 114, mais do que dobrou. Eu não faço ideia do que aconteceu na França. Na Inglaterra, o que eu desconfio é a chegada de donos nos clubes, que talvez não entendam tanto de futebol, e a maior cobrança por resultados imediatos desses donos e desses grupos. Você tem uma injeção de capital externo que muitas vezes traz uma galera que não tem noção de como as coisas funcionam por aqui e que trabalha em outra rotação, né? Você pega, por exemplo, o Chelsea. O que o Abramovich fez, e ele pega esses dois recortes, né? Porque ele pega ele pega todas as décadas desse século, foi moer técnicos no Chelsea, e muitas vezes dando muito certo, né? Ele deixava o técnico durar o tempo que conseguia extrair algum título e depois logo trocava. O Di Matteo ganhou uma Champions, assumindo o time praticamente sem treinador. Exatamente, porque ele demitiu um treinador no meio da Champions, né? No meio da reta final do mata-mata da Liga dos Campeões, o Abramovich. O Watford foi um clube que passou a moer treinadores nessa última década. E você tem isso com o contraponto de grandes projetos que tentam apostar em estabilidade, né? Desde que a FSG chegou no Liverpool, entendeu a cultura do clube. Cara, o Liverpool, ele tem 21 treinadores na história. É um negócio muito, muito, muito fora da curva, né? Assim, tem menos treinadores na história do que vários clubes brasileiros nesse século. E alguns clubes ingleses desde... pois é. Da pandemia pra cá. Pois é. Sem muita risada, viu? De 2020 para 2024, se pegar o Corinthians, o Cruzeiro... 20 treinadores não vai ter. Cara, quase que o Flamengo. 20 não, porque são 4 anos, teria que ser 5 por ano. Mas em 10 anos, certamente. Mas eu tenho certeza que Corinthians, Cruzeiro e Flamengo nos últimos 10 anos tiveram mais de 20 técnicos. Pois é. E o Liverpool teve 21, né? Então, assim... Mas eu... Tentando chegar no motivo por que a Premier League ela mudou tanto, é porque eu acho que ela ficou mais internacional mesmo, assim. E ela traz outro tipo de diretoria, outro tipo de treinador, outro tipo de... que você falou, o barulho externo ele vai entrando aos poucos, né? Por mais que demore a entrar no Camp Nou e demore a entrar em Old Trafford, em algum momento entra. Né? Em algum momento vai ter uma vaia pro Ten Hag. Então eu acho que tudo isso vai alterando um pouco a percepção e a dinâmica do futebol por aqui. Eu lembro que o Everton também ficou mais de uma década com David Moyes, né? Até ali pro Manchester United. E o Everton, depois disso, passou a ser também um grandíssimo lugar que os técnicos vão passando por ali muito rapidamente. Eu acho que tem a ver com uma mudança de cultura aqui na Europa. Acho que não vai chegar a ponto de ser como no Brasil. Acho que no Brasil tem uma tendência a frear um pouco mais. O Brasil tem um problema que é um mercado que se autoalimenta. Então, por exemplo, a gente teve o Corinthians que demitiu o Mano Menezes e foi buscar o técnico do Cuiabá. Então, uma demissão causou 2 trocas, né? Que aqui dificilmente acontece, que um técnico saia de um clube da liga que ele está durante a temporada, em alguns lugares isso nem pode acontecer, para treinar um clube na mesma liga durante aquela temporada. Então, além de tudo, no Brasil, a falta de confiança que os técnicos têm no projeto faz com que os técnicos também, a primeira oportunidade que eles têm de pular para um galho mais alto, eles também vão. Então isso também gera mais quebras de projetos e os projetos ficam cada vez mais frágeis. E aqui isso ainda não acontece, Fred. Mas no fim das contas é aquilo que a gente falou no começo, né? A Europa deu um passo, pelo menos a Premier League principalmente, mas enfim, parte da Europa deu um passo mais em direção ao Brasil. E o Brasil também deu um passo, alguns clubes estão tentando um planejamento a médio prazo, os treinadores estão ficando mais tempo e tudo mais, mas é isso, cara. Eu não lembro o último treinador brasileiro que ficou tanto tempo quanto o Abel Ferreira, né? No Palmeiras. É muito difícil você ficar 3, 4, 5 anos. Olha o Klopp saindo com 9 agora. O Guardiola já indo para finalizar a 8ª temporada. Isso é muito difícil, é claro que estou falando de Klopp e Guardiola, mas não são só esses que ficam tanto tempo por aqui. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo? Tá tudo dentro de contexto e agora a gente vai pro fora de contexto. Out of context.
Fred, é o seguinte, eu comecei escolhendo esse tema para o programa porque eu queria contar uma história, e quando eu fui pesquisar, eu não achei a história. E eu fui achando outras. Porque a minha família é de Olímpia, interior de São Paulo. Os meus pais têm uma casa em Olímpia. E eu lembro que eu converso com meu pai, e eu já entrevistei um técnico na época do Esporte@Globo, que era um programa que eu tinha na Rádio Globo, de um técnico que treinava 2 times. Um deles era o Olímpia, e o outro eu acho que era um time em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eu acho que ele ficava tipo de segunda a quinta em Olímpia, treinava no meio de semana, e no final de semana o Corumbá. Cara, eu tenho essa história na minha cabeça, e pesquisando eu não achei. Mas eu achei sim um técnico que treinou 2 times ao mesmo tempo em 2015, João Telê, treinou o Guaratinguetá na Série A2 do Campeonato Paulista e na Série C do Campeonato Brasileiro, e também o Lemense na Copa São Paulo. Passou de fase na Copa São Paulo, depois foi eliminado com uma goleada grande para o Criciúma até, e no Campeonato Paulista da Série A2 fez uma belíssima campanha sem ser demitido, olha aí dirigentes brasileiros, sem ser demitido, com uma vitória e 18 derrotas nos 19 jogos que ele teve. Mas eu achei uma outra história do Olímpia. O Olímpia teve um técnico que foi demitido no intervalo. O Alexandre Ferreira foi demitido, não voltou para o segundo tempo, por se recusar a fazer as substituições que foram ordenadas pelo Niquinha, que é um diretor histórico lá do Olímpia, do Teresa Breda. O Niquinha queria 2 substituições, o Alexandre Ferreira queria fazer uma só, e não voltou o auxiliar pro segundo tempo. E tem mais uma, que essa quem vai contar é um grandíssimo amigo meu, um excelente jornalista de Minas Gerais, que foi meu chefe, foi meio que meu tutor, eu comecei a trabalhar com ele, o Henrique Comini, e eu pedi para ele mandar um vídeo contando de quando ele, Fred Caldeira, demitiu um treinador. Olá, meus amigos. Há alguns anos eu fui cobrir um jogo do Vila Nova em Nova Lima pela Copa do Brasil, e como o Leão estava sendo eliminado em casa, o presidente estava indignado, e eu fui entrevistá-lo ao final do jogo, e ele me disse com todas as letras que demitiria o técnico Pirulito, bem conhecido pelos torcedores do Vila, que tinha esse apelido. Eu desci pro gramado para fazer a entrevista, esperei meus colegas terminarem para tentar pegar informação exclusiva e consegui. Falei: Pirulito, o presidente acabou de me confirmar que você está demitido. Ele ficou tão surpreso quanto indignado. O quê? Eu, com toda a experiência que eu tenho na carreira, nunca fui demitido por um repórter? Isso é um absurdo. Esse cara é um despreparado. Bom, essa foi a história em que eu, como repórter, demiti um treinador profissional de futebol. Cara, que pacote de histórias formidável, hein? Obrigado ao teu amigo que enfim, viveu uma experiência muito rara, né? Que é ser um repórter que teve a missão de demitir um treinador. Cara, que loucura. Eu trouxe um exemplo rápido aqui para também colaborar para esse pacote que você está trazendo aqui. Cara, no dia 26 de setembro de 2019, não tem tanto tempo assim, dentro de 24 horas, o Campeonato Brasileiro causou a demissão de 4 treinadores diferentes. O Cuca no São Paulo, o Rogério Ceni no Cruzeiro, o Zé Ricardo no Fortaleza e o Oswaldo de Oliveira no Fluminense. 4 treinadores demitidos em 24 horas na mesma liga. Eu não consigo pensar em um paralelo por aqui disso ter acontecido. A Premier League teve uma temporada não tem tanto tempo atrás que teve 4 treinadores demitidos antes da 10ª rodada, o que causou um espanto aqui. Mas a gente teve 4 em 24 horas, Marcelo Becker. O Zé Ricardo deve ter sido demitido pro Rogério Ceni voltar. Porque ele saiu do Fortaleza pro Cruzeiro. Isso. E quando ele cai do Cruzeiro, o Fortaleza deve ter falado: Zé Ricardo, muito obrigado até aqui, mas que vagou aí o técnico que a gente gostava mais. Então, e aí o Rogério Ceni voltou. Mas, cara, é o quê? 4 é 20% de... Não, porque 4 vezes 5 4 é 20%. 20% do campeonato trocou de técnico no mesmo dia, assim. Na semana seguinte deve ter demorado muito para ter troca, porque boa parte dos clubes tinham acabado de trocar, né? Então já meio que travou ali, pelo menos por mais umas 4 semanas, a troca de técnicos. Como pode o futebol brasileiro ser como é? Os técnicos acabam até gostando disso, né? Porque a multa rescisória normalmente é alta. Ah, sim. E eles acabam se enriquecendo de demissões, bastante diferente dos jornalistas, que quando são demitidos, eles realmente só são demitidos.
é esse tipo de cenário que traz aquele argumento. Eu quero ver o Pep Guardiola treinar um time na Série B do Campeonato Brasileiro. Não dura uma semana, porque e talvez não durasse, viu? É porque agora não ele é o dura, Pep Guardiola. Porque, a não ser que ele treine o Guaratinguetá. Tem a capacidade aí de ganhar um jogo em 19 e perder as outras 18 e ser mantido. Imagina o tamanho da multa rescisória do João Telê pro Guaratinguetá ter falado, poxa vida, tá um ano complicado pra gente. E vai ficando com o João Telê depois de uma vitória em 19 rodadas. E não é que teve 13 empates, 18 derrotas. É da onde vem o Telê? Será que alguém foi louco o suficiente? Ele próprio. Ah, tá bom. Então faz sentido. Ele próprio se intitulou de João Telê. Assim, acho que o João realmente já era o nome dele, não sei se foi por causa de João Saldanha ou qualquer coisa do tipo, mas ele falou, rapaz, pra virar técnico alguma coisa tenho que ter. Telê. Que inclusive não é um sobrenome, né? Teria que ser João Santana pra ser aí o João Telê Santana. Então, faz pouco sentido toda a carreira aqui desse técnico, que teve aí essa grande marca de treinar 2 times ao mesmo tempo, ser goleado na Copa São Paulo de Futebol Júnior e praticamente perder todos os jogos que disputou numa belíssima campanha de regularidade com Guaratinguetá em 2015. Resumo. Fred Caldeira, a gente falou hoje sobre como os treinadores no Brasil são muito mais demitidos do que na Europa. Se a gente for pegar nos últimos 10 anos e somar as 2 ligas que mais demitiram no futebol europeu, que são a Série A italiana e a Premier League, se somar essas 2, a gente tem 274 trocas de técnicos durante os campeonatos. É praticamente o que a gente teve só no Brasil, que a gente teve 258 só durante o Campeonato Brasileiro, não é em todo ano. Então não contam as trocas durante o Campeonato Estadual ou durante o intervalo de uma partida, como aconteceu com o técnico do Olímpia. O que mostra fragilidade de projeto, o que mostra fragilidade de até capacidade dos técnicos brasileiros de mostrar para a diretoria que o projeto ainda tem algum caminho, e que eu acho que faz muito mal e fez muito mal durante muito tempo ao futebol brasileiro, né? Cara, eu acho que assim, demitir é necessário em certos momentos, mas não tanto quanto. E, sinceramente, não tem como esperar uma melhora significativa mais rápida se isso não for consertado, cara. E é muito difícil, porque vem da cultura do torcedor, vem da cultura do jornalismo, vem da cultura de tudo, assim, porque por todos os lados, a minha sensação é que o treinador ele tem 3 jogos para mostrar alguma coisa. E se no 4º jogo não tiver nada muito diferente ou melhor, começa-se, cara, o que ele está fazendo, como é que treina, o que está fazendo no tempo livre, perdeu e foi jantar? É esse o tipo de pergunta que acontece e eu acho isso um problema muito sério. Não é para defender aqui a não demissão sempre, não é para falar que na Europa tudo é melhor, mas acho que esse ponto ele é muito, muito, muito problemático, até para a formação de treinadores para a própria seleção brasileira. No fim das contas, né? Porque a gente está formando uma geração, mais uma vez, como de tantas outras que a gente citou aqui no programa, que lutam pela sobrevivência e não para mostrar um bom futebol. Tem 2 pontos que eu queria trazer ainda, embora isso que seja um resumo e deveriam ser pontos que a gente já tinha trazido antes. Um deles é o que você acabou de falar, que é muitas vezes o papel da imprensa. Tem um muito bom jornalista em São Paulo, da Rádio CBN, Gabriel Dudziak, que ele sempre fala que a imprensa, quando um técnico perde esses famosos 3 jogos consecutivos, a imprensa começa a falar que o técnico está pressionado. E às vezes ele não está. Então, assim, o jornalista que muitas vezes não sabe avaliar um jogo, muitas vezes acontece que a gente não sabe, a gente não tem capacidade de analisar um jogo e a gente faz isso, fala que um técnico está pressionado sem ele estar. Então a torcida compra que tem uma pressão, a torcida passa também a exercer uma pressão, e aí sim, de fato, o técnico começa a estar pressionado sem que antes ele estivesse. Às vezes a diretoria está tranquila com aquilo, começa a ter tanto ruído que ele passa a estar pressionado. E outra coisa é o técnico estrangeiro, que eu acho que vai para o Brasil e ele vai fazer o trabalho dele. Porque ele não está nem aí para esses 3 jogos. Ele não está nem aí para se ele vai ser demitido. Ele vai para trabalhar. E se ele for demitido, ele vai pegar a malinha dele e vai voltar para o país dele. Então, a chance desses técnicos chegarem simplesmente fazerem um trabalho de mais cabeça limpa, sem tantos vícios dos treinadores brasileiros, até faz com que talvez eles trabalhem melhor algumas vezes do que os técnicos nacionais. Boa, boa.
Cara, é pano pra manga para muito tempo de debate, mas acho que a gente conseguiu concentrar aqui os principais pontos e convidar o pessoal que está assistindo ao vídeo para adicionar outros pontos, concordar, discordar e às vezes discordar de si mesmo. Sim, e também se as pessoas quiserem aqui no comentário demitir algum treinador, se você é dirigente de algum clube do futebol brasileiro, fica à vontade aqui, o fórum está aberto, marca a arroba do seu técnico e já fala para ele passar no RH. E pode até demitir um dos 2 apresentadores. Também pode demitir a gente. A gente, diferentemente dos técnicos, não tem uma multa milionária, mas a gente pode vender miçanga para tentar ter uma vida diferente. Um abraço, Marcelo Beckler. Te vejo na praia com as miçangas. Até semana que vem, cheio de miçanga e tem também pulseira pro pé e uma poesia bonita para vender para as pessoas. Tchau. E anel para dedo do pé. Isso não aceita. Anel de coco. Anel de coco. Não pode. Beijo pra vocês.